Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ECL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, dia de divulgações importantes aqui no Brasil, então a gente tem índice dos gerentes de compras, o industrial já tinha saído, então agora a gente tem o dos serviços e o composto, trazendo aí boas novidades para a gente no mês de março. Temos também a pesquisa mensal da indústria, que também, apesar da queda, trouxe aí pontos positivos e a gente vai discutir tudo isso com vocês. Vamos falar do fechamento asiático, das novas projeções do IPEA para o nosso crescimento. Então, uma série aí de notícias e divulgações importantes. Mas antes de tudo isso, o André está lá de casa, vou dar bom dia para ele. André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje tem bastante coisa para falar. Vamos esmiuçar essa questão da indústria aí, que está com uma qualidade boa, o crescimento industrial, está apresentando queda mensal, né? Mas a gente já explica já um pouco desse efeito estatístico. Até pensei aqui num bom exemplo para explicar sobre isso, né? Vamos falar também do IPEA, que a gente está numa rodada agora de novas projeções aí. A gente teve do Banco Central, do Ministério da Fazenda, o IPEA também soltou a dela. Então vamos falar um pouco aí do que está sendo esperado para a economia esse ano. Temos o PMI aí, mas já vamos para a agenda então, Débora, porque tem bastante coisa para falar hoje no dia. E tem uma agenda aí bem importante também, bem recheada hoje. Então, o que saíram de dados nessa manhã é o que já saiu, o que ainda tem para sair, o que deve movimentar aí nosso dia. A gente teve às 5 horas da manhã no Brasil a FIP, né, divulgando IPC de março, Eurostat lá na zona do euro divulgando o CPI e núcleo do CPI de março, mas ainda dados preliminares. Então a gente ainda não tem o fechamento de fato de março, até porque a gente está bem no comecinho de abril ainda. A gente tem o IBGE aqui às 9 horas da manhã divulgando a produção industrial, que o André estava falando até agora, que teve aí um comportamento bem interessante e a gente vai passar para vocês. A gente tem os dados de criação de empregos no setor privado nos Estados Unidos, relatório ADP, ele saiu agora às 9h15, tem potencial para mexer com o mercado. A gente teve aí o PMI composto de serviços também, PMI índice dos gerentes de compras aqui do Brasil, referentes a março, os dois, divulgados pela S&P Global. Então a gente vai entender qual o termômetro aí da nossa atividade como um todo, da nossa atividade de serviços e junto a gente vai falar do industrial, que a gente inclusive já passou com vocês. A gente tem hoje vários dirigentes de entidades diversas falando hoje, então a gente tem a diretora-gerente do FMI, tendo ali e o presidente do Banco Mundial também participando de uma discussão em um evento, então eles têm essa participação. A gente tem outros dirigentes agora do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, hoje 4 dirigentes discursam junto ao Jerome Powell em um evento na Universidade de Stanford. Então a gente deve ter isso um pouco no radar, porque a gente está buscando, né, ou o mercado está buscando qualquer sinalização que seja do Banco Central dos Estados Unidos em relação ao início de cortes e política monetária. Então essas participações devem ficar aí bastante no radar. Lá nos Estados Unidos, agora às 10h45, saíram os PMIs, índices dos gerentes de compras, também composto de serviços de março, também com potencial de mexer com o mercado. A gente viu o que aconteceu quando o PMI da ISM veio acima do esperado por lá. Então isso tem potencial de mexer aí com o mercado. Dirigente do Banco Central Europeu agora, né, aqui na agenda, participando de outro evento ali organizado pelo Círculo de Barcelona. A gente tem o ISM, então a gente tem hoje 2 divulgações de índices dos gerentes de compras nos Estados Unidos. O da S&P Global e do ISM, que é outra entidade que também faz a leitura, e foi justamente esse a gente trouxe ontem, que mexeu aí com o mercado por conta do aumento na indústria acima do esperado. Agora a gente tem leitura agora às 11 horas, está acontecendo agora a leitura dos serviços por lá. Temos estoques de petróleo, esse também deve ser um dado que ganha peso nesse momento de indefinição dos preços do petróleo. E aí a gente tem, né, o que eu estava falando até agora, o Jerome Powell vai participar de um evento na Universidade de Stanford, com aí a participação também de outros dirigentes e diretores do Fed. No fim do dia, ou melhor, ao longo do dia, a gente tem a reunião dos países da OPEP. Então, uma reunião da OPEP, algo que também está sendo muito aguardado no momento de indefinição de preço de petróleo e também deve ganhar um peso importante quando a gente começar a ter sinalizações vindas dessa reunião aí da OPEP. Então, aqui, eventos importantes e que têm potencial aí para mexer com o mercado.
Ah, boa, Débora. Vamos então agora para aquela notícia que a gente sugere todo santo dia aí para vocês, né? A notícia que fala aí sobre como que os mercados fecharam na Ásia, o que que deve acontecer agora no começo da manhã, o que que a gente tem que ficar de olho aí, o que que pode acontecer, as análises. Mas, como sempre, né? Vamos já começar o nosso giro pelo mundo, pela Ásia, Débora, para saber o que está acontecendo lá? Hoje a gente teve um dia, né, um início de manhã bem negativo aí na Ásia, um dia bastante ruim por lá, as bolsas caíram e a gente teve esse movimento em bloco, muito influenciado por movimentos dos Estados Unidos, de Nova York ontem. Então a gente teve aí um dia um pouco mais negativo na Ásia, porque ontem as bolsas lá em Nova York caíram em torno de 1%, então foi um dia bastante ruim por lá. Isso acabou impactando e chegando à Ásia com um peso bastante grande. Então, as bolsas por lá já tiveram ali um dia bastante negativo, influenciado por esse impacto, né? Então, por esse carrego que eles tiveram de Nova York na abertura. O Brasil não teve esse fechamento negativo ontem, justamente por conta das commodities. Então, a gente teve um movimento negativo ao longo do dia, mas a gente conseguiu virar para o positivo com impulsos vindos da Petrobras e da Vale. Então, os preços das commodities conseguiram segurar o nosso Ibovespa aí, pensando nas ações de grande peso, para cima. Mas, no geral, o movimento ontem foi negativo. E aí esse movimento chega na Ásia, então, já trazendo ali um mau humor. Só que a gente teve um outro ponto, e aí eu vou colocar o TAIEX para vocês na tela, porque lá na Ásia a gente teve um terremoto, e eu acho que aqui o menor dos problemas é o TAIEX, que é o índice de Taiwan, cair, porque a gente teve um terremoto até o maior em 25 anos lá em Taiwan, e deixou uma série de desaparecidos, uma série ali de feridos, já tem algumas, inclusive, até já algumas notícias de óbitos em Taiwan, então acho que o menor dos problemas aqui é que a bolsa por lá caiu. Mas um terremoto que está deixando Taiwan, inclusive, em alerta, porque foi de uma magnitude aí maior. Então, a gente teve essa influência também negativa hoje na Ásia, vinda do terremoto de Taiwan, que aconteceu aí na ilha de Taiwan. Mas, como eu disse, o menor dos problemas aqui foi a bolsa cair, né? Mas a gente tem aí impactos mais até, né, intensos na vida das pessoas, que eu acho que é o que a gente tem que realmente olhar. Mas o TAIEX, ele teve esse impacto também, então vale aí trazer para vocês. É aquele maravilhoso momento que a gente passa como apresentador de economia, né? Que a gente tem que falar o que aconteceu com a bolsa por causa de uma tragédia que tirou vidas, né? É até desrespeitoso a gente falar, né? Mas infelizmente aí a gente acaba tendo que passar por isso, tem que até repensar um pouco aí, né? Se vale tanto assim pensar em economia, né? Um dia que a Ásia passou, né? Que Taiwan passou por isso, né? Mas vamos para o Brasilzão, né? Porque a gente teve os dados da indústria aqui sendo divulgados agora nessa manhã e você tem aí alguns aspectos interessantes que a gente pode tratar, porque você teve mais uma queda, né? Uma variação de 0,3% em fevereiro, mas mesmo assim a gente está tendo uma alta no acumulado em 12 meses e uma alta no acumulado anual. O que está acontecendo? Por que a gente está falando assim e parece besteira, né, pessoal? Daqui a pouco a gente vai falar que é louco, né? Que a gente fala, vocês estão falando que a indústria está indo bem, mas é a segunda queda consecutiva já nesse ano, né? Perdão, gente. É a segunda queda consecutiva nesse ano, né? O que está acontecendo é o seguinte: a gente cresceu muito, a indústria cresceu bastante nos últimos 2 meses, então ela está caindo em relação ao que aconteceu no mês anterior. Então vamos imaginar como se fosse aquele time de futebol que está fazendo 0-0 já há 8, 9 jogos, aí de repente ele vai lá e aplica uma goleada. Vamos chutar um número lá, 7-1. Aí você tem assim, um grande avanço aí no número de gols feitos e tudo mais. Aí no jogo seguinte ele vai lá e aplica um 5-1. Daí no outro jogo ele aplica um 3-1. Você está tendo resultados positivos. O que está acontecendo é que o resultado está menor do que aquele que você observou no último jogo. Então, apresenta uma queda naquele que foi observado. Mas a indústria voltou a caminhar. Isso é importante, né? Então, mesmo com essa queda de 0,3%, a gente tem a indústria voltando a caminhar. E você tem aí pontos importantes para a gente tratar sobre a indústria. Vamos até colocar a próxima página aí para vocês verem, que é o seguinte: que a gente tem uma queda de 0,3% mensal, a extrativa, né, também está caindo, né, isso daí também ajuda um pouco a explicar esse 0,3%, porque a extrativa tem um peso muito elevado na indústria, só que a gente está voltando a ter indústrias interessantes aí crescendo, como a têxtil,
a de vestuário, a de automóveis, máquinas e equipamentos ficarem no 0 a 0, mas se a gente pegar por outras métricas também, a gente tem que os bens de capital, que não está aí na tela, eu devia ter colocado, mas não está aí na tela, subiu 1,8%, então já tem um crescimento mais de 5% no ano na produção de bens de capital. E bens de capital são aqueles bens que produzem outros bens, ou seja, os bens que são a base do investimento industrial. Então, você tem um investimento industrial crescendo. A indústria de bens duráveis também cresceu bastante. Aí você vê, automóveis é um bom exemplo em relação a isso, né? Você tem, então, que ela também cresceu, então a gente está com uma qualidade no crescimento industrial. A nossa indústria que está caindo, geralmente é aquela de intermediários, que geralmente é farelo de soja e tudo mais, suco de laranja, são indústrias como essa, por exemplo, que nem a indústria de alimentos, e uma queda na indústria de bens não duráveis, né, que são aqueles produtos que você duram no máximo um ano, tal, de rápido descarte. Quando você está falando de bens duráveis, aqueles bens que agregam mais valor, que você tem mais, que o preço é maior, que tem mais tecnologia envolvida, a gente está muito bem. Então a gente está crescendo onde a gente precisa, que é justamente o investimento e os bens duráveis, tanto que você tem, a gente vai tratar daqui a pouco, a indústria deve ser um setor que vai crescer bastante aí nesse ano aí, pelo menos pelas previsões aí. Então, mesmo parecendo que não, a gente tem boas notícias em relação à indústria mais uma vez, né, Débora? Exatamente, os aspectos positivos, né? Então, quando a gente olha os detalhes da produção industrial desse mês, né, dessa pesquisa, a gente vê os aspectos positivos ali aparecendo, mesmo com a queda mensal, né? Então, com a queda em relação ao mês passado, inclusive que era esperada alta pela mediana das projeções do mercado, a gente ficou abaixo, mas com pontos bem positivos aí, com uma qualidade interessante. E aí eu até já vou emendar aqui, porque a gente teve a divulgação do PMI, que é o índice dos gerentes de compras, agora aqui do Brasil, e a gente está falando dos índices de gerentes de compras, o composto e o de serviços. O industrial já tinha saído, eu só coloquei aqui na tela porque o composto acaba sendo uma composição dos outros dois. E a gente vê um comportamento também interessante aqui no nosso índice dos gerentes de compras. Lembrando que aqui a gente já está olhando para março, né? Então aqui a gente consegue ver, inclusive, o que o termômetro do índice dos gerentes de compras conseguiu ou não apontar e capturar em relação à pesquisa mensal da indústria. Porque no mês passado, para quem lembra, o PMI industrial, né, o índice dos gerentes de compras, subiu bastante, né? Então, entre janeiro e fevereiro, a gente teve uma alta considerável aí do PMI industrial do Brasil. Agora ele até teve uma queda, né, uma queda de 0,5%, não, de meio ponto percentual, na verdade, entre os meses de fevereiro e março. Então, aqui a gente já está olhando para a próxima pesquisa, já está olhando o que esperar para o mês de março. Porque o PMI ele é um termômetro e ele antecede as pesquisas mensais, até para a gente ver se aquele setor tem uma tendência de mostrar expansão na pesquisa ou contração. No nosso caso, os 3 índices aqui estão no terreno da expansão. Então, o PMI industrial, que vinha com bastante dificuldade, se firmou nos últimos meses na expansão. Então, a gente tem um ritmo mais acelerado aqui da nossa indústria e a gente vê esse ritmo acelerando bastante entre janeiro e fevereiro. E aí vocês podem perguntar, mas Débora, a gente acabou de ver que a pesquisa mostrou, né, uma queda entre, vamos pensar, janeiro e fevereiro na indústria. Mas primeiro que isso é um termômetro, então ele mostra ali o que esperar. E outro ponto é, quais setores também contribuíram para isso, para um termômetro conseguir capturar essa alta. Então aqui é um ponto interessante. Outro ponto aí é o PMI de serviços, que conseguiu também se firmar bem no terreno de expansão, está em 54,8 pontos, mostrando um setor de serviços bastante acelerado. A gente não via esse patamar há bastante tempo aqui no Brasil, então quando a gente pega aí os últimos 12 meses que vocês estão vendo na tela, a gente não via um PMI de serviços tão acelerado. Então o setor de serviços parece que vai puxar para cima nossa atividade econômica no mês de março, segundo o termômetro do PMI. E aí a gente vê o composto, que acaba sendo uma composição dos dois, e medindo ali, né, principalmente a economia urbana de uma forma geral, ele ficou estável por conta da queda do industrial e a alta dos serviços, um acabou compensando o outro, e o composto ficou estável, nem caiu, nem subiu ali no mês de março, mas a gente vê ele num patamar bem elevado, de 55,1.
né, que mostra uma atividade econômica acelerada e acelerada no crescimento. Quando a gente olha a comparação aí dos PMIs em relação a mês e ano anterior, a gente consegue ver aqui como é que estão se comportando, né, esses índices dos gerentes de compras. Então vamos colocar aí na tela como é que ficou aí a comparação. Em relação ao ano anterior, todos os índices dos gerentes de compras, todos os PMIs estão aí com uma variação bem positiva. Então, estão bem melhores do que estavam no comecinho do ano passado. Então, a gente vê o PMI composto, né, que mede aí de uma forma geral, com 4,40 pontos percentuais, vamos pensar, 4,40 pontos percentuais acima do que estava no ano passado. O PMI industrial, 6,60, mostrando aí uma qualidade realmente melhor na indústria, e não só qualidade, mas um ritmo muito melhor do que o começo do ano passado na nossa indústria. E o PMI de serviços, que mede ali o setor de serviços, também bem melhor do que o ano passado. Lembrando que os serviços sempre são ali, né, os melhores, normalmente, PMIs que a gente tem. O industrial caiu um pouquinho, como eu falei, meio ponto percentual em relação a fevereiro, que a gente teve um otimismo bem grande e um termômetro ali de uma atividade bem acelerada. O PMI de serviços subiu em relação ao mês passado, 0,20, e o composto ficou no 0 a 0, como eu falei, ele ficou estável. Mas aqui a gente vê um comportamento, né, de um termômetro mostrando ali um otimismo muito maior, né, e uma perspectiva muito melhor para as pesquisas do que a gente via no começo do ano passado e em outros também momentos que o nosso PMI patinava, inclusive com muita dificuldade de chegar na expansão. Então, mostrar que os setores, de uma forma geral, os setores medidos estão crescendo, né? Eles estavam encolhendo, principalmente a indústria. Então, aqui eu acho que é um bom até momento para a gente falar do PMI depois da pesquisa mensal da indústria, porque a gente sempre tem esse indicador precedendo, né, qualquer que seja aí, medição do IBGE, que seria aí a medição oficial, a pesquisa oficial. Então, a gente consegue ter realmente uma ideia do que esperar para o mês que vem, inclusive pensando aí nessa qualidade que veio da indústria. Vamos falar então, Débora, da projeção do IPEA, né? Porque aí vem muito em encontro que a gente está falando aí em relação a, por exemplo, os PMIs, né? Que você tem o setor industrial e o setor de serviços mais aquecido esse ano do que estava no ano passado, né? Então vamos ver aí o que o IPEA fez de projeção aí para o crescimento econômico desse ano e do primeiro trimestre, né? A gente tem aqui o seguinte, ó, que acredita que no primeiro trimestre você vai ter uma alta de 0,6 pontos percentuais do PIB, mas o ano vai fechar em 2,2%. Aí vamos olhar pelo que a gente chama de ótica da produção, né? Que são o PIB medido pelo que foi produzido, não pelo que foi consumido, que é a segunda parte, que é agricultura, indústria e serviços. Lembrando que a gente teve um crescimento de 21% no primeiro trimestre de 2024, a gente vai ter um crescimento só de 7,2% no primeiro trimestre. E é no primeiro trimestre que você tem realmente o grosso da produção agrícola ocorrendo, né? Então, você vai ter então que só esse 7,2% aí que vai acabar influenciando o PIB, sendo que o IPEA está prevendo que em relação ao ano anterior, a nossa agricultura vai ter uma queda de 1,5%. Então a gente vai ter uma agricultura muito mais fraca, o que faz com que seja muito importante que os setores urbanos da economia deem uma resposta. E o IPEA está acreditando nisso, que você vai ter um crescimento de 0,4 pontos percentuais da indústria, nesse ponto percentual, não, 0,4% no primeiro trimestre, mas a indústria deve fechar 2024 com um crescimento de 2,4%, crescimento bem elevado, e o setor de serviços deve ter uma alta de 0,6%, sendo que deve fechar o ano em 2,3% de alta. É bem considerável aí o que a gente tem aí nesse momento. Olha que interessante para a gente ver pelos gastos, né? Então a gente vai ver que o IPEA está acreditando que vai ter um crescimento puxado pelo investimento, 3,2% de gastos anuais com investimento, ou seja, uma alta. A gente estava no nível de investimento muito baixo, né? Mas pelo menos a gente vai ter uma melhora, né? Então isso é bem importante. E o IPEA acredita que 5%, vai ter um aumento de 5% dos investimentos em relação ao trimestre anterior. Então você vê aí que ele realmente está acreditando muito na questão aí da indústria sendo mais forte esse ano do que estava sendo anteriormente, né?
O gasto do governo deve aumentar só 0,1% esse trimestre. A gente está vendo, inclusive, os contingenciamentos, tá? E deve fechar o ano com uma alta de 1,7%. E os gastos da família também vão puxar bastante o PIB, que você vai ter um aumento de 2,1%, sendo que vai ter um aumento de 0,9% nesse trimestre, né? Então, a economia deve crescer esse ano, diferente do ano passado, por crescimento do setor urbano, que vem justamente do aumento da renda, redução da taxa de juros, que vai melhorar o setor, as condições de financiamento, tanto para os produtores quanto para os consumidores. Então é esse aí que deve ser mais ou menos o retrato da economia brasileira aí em 2024, Débora. E essa projeção do IPEA, ela vem muito alinhada aí a outros indicadores que a gente já falou aqui. Então, quando a gente olha, por exemplo, o índice de sentimento, né, ou o índice de confiança ali dos setores, ou do próprio empresariado, ou até mesmo quando a gente fala daquela projeção do Banco Central ontem de aumento para o crédito das famílias, sendo ali um motor para a economia nesse ano, isso vem realmente bastante alinhado a tudo isso que a gente falou. Porque, primeiro, a gente precisa ter uma boa expectativa para o futuro, que é o que está apresentando ali em todos aqueles dados da FGV que a gente traz para vocês. Confiança do empresário, confiança da indústria, a confiança, inclusive, do consumidor, todas apontam ali para um cenário melhor das expectativas. E se tem boas expectativas, isso traz um terreno mais fértil ali para investimento. Junto a isso, a gente tem uma indústria ali crescendo com uma qualidade boa e realmente o Banco Central mostrando que deve ter mais concessões de crédito para as famílias, ainda que a nossa taxa de juros esteja alta, né, permaneça alta, a gente ainda começa a ter ali um pouco mais de crédito disponível para as famílias, porque a gente tinha crédito muito enxuto, né? Não só para famílias, mas também para outros setores. Então, a gente começa a ter realmente essas melhores perspectivas e aí, por meio de perspectivas, a gente torna esse terreno, como falei, fértil para voltar a ter investimento, para puxar realmente o país, já que a agricultura não vai fazer esse papel esse ano, não só porque cresceu muito no ano passado, então a gente tem uma base muito grande ali, mas também por todos os problemas climáticos e de safra que podem acontecer ao longo desse ano e a gente já está vendo acontecer. Então aqui é uma análise bem importante essa do IPEA e vem muito alinhada com tudo que a gente vem falando aí ao longo das semanas, conforme as pesquisas e os índices foram sendo divulgados. Então bastante amarradinho aí, apontando todos para a mesma direção. Exatamente. E, André, eu vou me despedir de você então, porque agora vamos falar da abertura de mercado. Se quiser dar aí o tchau para o pessoal de casa. Agradecer a presença aí, mais um dia. E amanhã tem convidado, lembrando, aí vamos falar do Milei amanhã, né? A gente vai trazer o Ezequiel Laplane, né? Um economista argentino que fez doutorado na Unicamp lá, estava na minha turma lá. Vai ser bem interessante, então fiquem ligados aí, a gente volta. E eu volto amanhã, vocês continuam com a Débora aí para ver a abertura de mercado, gente. Vamos passar agora pelo giro, né, do mercado, ver o que está acontecendo com as bolsas, porque hoje a gente tem um movimento bem diferente de ontem. Se ontem a gente não conseguiu, na verdade não acompanhou Nova York na queda, hoje a gente não está acompanhando Nova York na alta, né? Então, ontem foi um dia, como eu falei, muito negativo para as bolsas de Nova York, elas caíram ali em torno de 1% ou mais, dependendo do caso, e a gente teve então esse dia bastante negativo puxado pela alta ou pelo aumento do rendimento das treasuries dos Estados Unidos. Então, a gente vê aqui, né, as treasuries acelerando bastante, né, não é de hoje, desde o final da semana passada, na verdade, já faz alguns dias que as treasuries lá nos Estados Unidos estão acelerando. Então, conforme os dados econômicos mesmo estão sendo divulgados, na verdade, a gente começa a ter essa pressão no rendimento das treasuries, porque o mercado começa a ter uma incerteza maior e essa incerteza está crescente em relação ao corte de juros dos Estados Unidos. Então, se ele começa em junho ou se ele vai ser postergado novamente para o segundo semestre. Lembrando, eu estou falando postergado novamente porque a gente tinha essa perspectiva para março, ela foi jogada para maio, agora a perspectiva majoritária é que o primeiro corte aconteça em junho, mas os próprios dirigentes do Fed estão bastante cautelosos ali nas suas declarações, a gente tem uma série de indicadores ali reforçando que a economia pode estar aquecida ainda, e aí a gente começa a ter essa pressão, né, das treasuries para cima, então que as taxas de juros podem permanecer lá num patamar mais alto por
mais tempo do que se esperava e começa a ter uma expectativa de postergação de corte. Isso está pressionando muito as bolsas, pressionando muito o apetite pelo risco, e aí isso acaba mexendo com países emergentes como nós aqui, o Brasil. Então, hoje a gente sofre essa pressão que ontem não sentimos. Ela estava presente, a pressão estava presente tanto nos juros dos Estados Unidos como nos nossos juros futuros aqui, que vocês estão vendo o DI futuro 32 aí na tela. Esses juros futuros são as expectativas para as nossas taxas de juros, que estão subindo tanto naqueles vencimentos mais curtos, como nos vencimentos mais longos. Então, o mercado está esperando que aqui também a gente tenha um ritmo de queda não tão acelerado ou não tão intenso, por conta ali daquelas declarações do Banco Central depois do último corte da Selic, que pode ser que diminua o ritmo. Então, isso está muito presente, vindo em linha com o aumento das treasuries, porque um acompanha ali o outro de perto. Então, o nosso DI futuro acompanha de perto o movimento lá dos Estados Unidos das treasuries. Então, a gente vê essa pressão vindo dos dois países, aí, dos dois juros na nossa bolsa. Ontem, como eu falei, a gente conseguiu ganhar fôlego por conta das commodities, mas hoje esse fôlego não está ali tão presente e corre o risco da gente perder esse patamar de 126 mil pontos. Então, a gente está brigando para manter os 126 mil pontos aqui. Então, hoje é um dia mais negativo mesmo, porque a gente não tem o mesmo fôlego que a gente teve ontem vindo das commodities para segurar o Ibovespa no terreno positivo. Só para vocês terem uma ideia, hoje as ações majoritariamente caem. Até o comecinho da manhã a gente tinha 6 ações positivas só no Ibovespa. Então, um dia bem negativo aqui para a nossa bolsa e Nova York já está um pouco mais positivo aqui. Então, a gente vê as bolsas estadunidenses recuperando um pouco das perdas de ontem, não totalmente, mas conseguindo recuperar, porque ontem elas caíram ali com força, mesmo em um dia, e essa recuperação vem mesmo em um dia de alta considerável, mais de 1% de alta nas treasuries. E lá a gente teve também a divulgação dos PMIs, e eles vieram inclusive abaixo do que se esperava. Tanto o ISM quanto o S&P Global, as duas medições do PMI de serviços, vieram abaixo do esperado. Mesmo assim, a gente está vendo pressão nas treasuries. Então, aqui um movimento realmente de muita incerteza em relação ao corte de juros nos Estados Unidos, que derrubou essa incerteza, derrubou a Ásia, derrubou os Estados Unidos ontem, então as bolsas caíram bastante e hoje chega ao Brasil sem o suporte das commodities. O dólar aqui sobe a patamar de 5,08, então a gente está falando de R$ 5,08 aqui, alta de 0,24, também aí puxada por essa expectativa pelos cortes nos Estados Unidos e rendimento das treasuries, porque o dinheiro sai daqui, e vai lá para lugares mais seguros. Isso mexe com câmbio e mexe com bolsa. Então, um dia mais negativo e sem muito suporte das commodities. Então, esse é o nosso retrato do Brasil aí no mercado e do restante dos mercados. A gente tem agora o Rolê ICL, vocês ficam aí com o Rodrigo Viana e o Guga Noblar. Então, hoje uma dupla diferente recebe vocês aqui depois da gente. Fiquem com eles, a gente volta amanhã com entrevista. Até lá, um beijão para vocês. Conhece a fera? Elliot Aronson? Aos 92 anos de idade, ele é o psicólogo social vivo mais importante do planeta. O único a ganhar os 3 principais prêmios da Associação de Psicólogos dos Estados Unidos. Melhor pesquisador, melhor autor e melhor professor. Elliot Aronson vai dar uma aula exclusiva e inédita aqui no Brasil para a comunidade do ICL. No dia 7 de abril, um domingo às 8 horas da noite no horário de Brasília. Ele vai explicar pra gente o conteúdo desse livro, O Animal Social, um livro que é considerado o livro mais importante sobre o tema comportamento humano no mundo. Para você participar, é só clicar no botão Saiba Mais aqui embaixo e gratuitamente se inscrever. Se inscreve agora e chame seus amigos e amigas para participar também.